À luz da Bíblia, casamento é um só. Há um texto em Mateus 19:9 que é mal interpretado, que segundo alguns ensinadores, há uma possibilidade de um novo matrimônio diante de um adultério. Por que eu entendo que isso é uma interpretação errada? Porque o texto no original diz fornicação. Qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de fornicação, ou seja, relações sexuais fora do casamento. Se um homem se casa com uma mulher e ela faz ele acreditar que ela é virgem, e na noite de núpcia ele descobre que ela não é, como está em Deuteronômio, ele pode devolvê-la para os pais na mesma noite. E está anulado o casamento, ou seja, não aconteceu o casamento. Ele é livre e ela também. Em qualquer outra circunstância, um segundo casamento, eu entendo que é um erro. Não existe possibilidade bíblica de um segundo casamento. Só pode haver novas núpcias, segundo a lei do matrimônio, quando Paulo explica lá em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 7, quando há a morte de um dos cônjuges. Se um morre, o outro então está ali para se casar de novo, ainda que o conselho do apóstolo Paulo seria que essa pessoa continuasse só. Mas há essa possibilidade. Aos ministros, possibilidade zero de um novo matrimônio. O ministro deve ser marido de uma só mulher. E não é uma de cada vez, igual alguns interpretam. É uma mesmo. A vida toda, do início ao fim da sua vida, uma só mulher. Os ministros precisam ser maridos de uma só mulher. E se a pessoa não tiver o entendimento disso? Levítico capítulo 5, verso 17. Se alguma pessoa fizer algo contra algum de todos os mandamentos que o Senhor ordenou que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará sobre si a sua iniquidade. As pessoas interpretam um texto lá de Atos dizendo que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas o texto ali está falando especificamente de Paulo quando pregava em Atenas, falando aos atenienses do objeto do seu culto, que eram as imagens de idolatria, que se Deus parasse para pensar naquilo, nem se eles se arrependessem. Mas Deus chama todo o homem ao arrependimento. Se ele chama o homem ao arrependimento, é porque ele está contando as coisas que o homem fez de errado, senão ele não chamaria o homem para o arrependimento. Então, para mim também é só uma interpretação errada das Escrituras. Eu penso que há uma possibilidade do homem recomeçar a sua vida, porque Deus é um Deus de novos começos. Mas eu entendo que o caminho para isso é o arrependimento, é aceitar o erro, é se apresentar diante de Deus sem máscaras, porque com Deus sempre vai ser mais barato reconhecer o erro do que tentar distorcer as Escrituras.